A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos apresentando esta maravilha, a Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos da BV Books. Então, irmãos, estamos aqui com essa maravilha, Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Antes de começar essa apresentação, eu gostaria de agradecer ao diretor executivo da BV Books, Cláudio Rodrigues, por nos ter enviado essa maravilha e também ao setor de marketing da BV Books. Que Deus abençoe tremendamente a BV Books. Então vamos a essa maravilha. Estamos aqui com a Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Ela vem nessa luva, não é uma luva fraca, é uma luva forte aí para que a gente venha guardar a Bíblia Jeffrey. Então ela vem aqui com os 4 cavaleiros do Apocalipse, uma capa muito bonita. BKJ 1611 de Grant Jeffrey, PhD, com concordância e pílculos. Aqui embaixo nós temos o endereço da BV Books, o endereço na internet, da loja, o Fale Conosco, o WhatsApp deles, se você quiser em contato com eles. Eles sempre nos atendem muito bem, pessoal da BV Books, Facebook, Instagram, YouTube, canal do YouTube deles e o Twitter. Então, se você quiser entrar em contato, é uma editora bem acessível aos seus clientes. Então, olha aqui essa luva muito bonita aqui. Diz sobre a Bíblia Jeffrey de Estudos: estamos vivendo os últimos dias. O que diz as profecias bíblicas sobre os dias atuais? O estudo da profecia é conhecido como escatologia, ou seja, o estudo das coisas que irão acontecer nos últimos dias. A Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos terá o seu foco primário na interpretação das porções proféticas das Escrituras. Entretanto, a função do profeta e a sua mensagem vão muito além de simplesmente predizer os eventos futuros de significação espiritual. A mensagem do profeta tem dupla função: alertar o eminente julgamento de Deus sobre o pecado e declarar o derradeiro e imediato triunfo da verdade e dos seus propósitos soberanos. O passado e o futuro se unem na mensagem do profeta. As notas de estudo e artigos contidos nesta Bíblia são frutos de mais de 3 décadas de estudo intenso. Meus estudos têm se beneficiado imensuravelmente de milhares de volumes da minha biblioteca, que contém estudos proféticos de muitos comentaristas. Há quase 30 anos eu adquiri uma New Market Reference Bible, nova Bíblia de referências marcadas, que empregava uma engenhosa legenda colorida da referência criada por J. Gilchrist Lawson. Essa Bíblia me equipou para o estudo sistemático do Conselho Santo de Deus através da exploração de 71 temas doutrinários principais, incluindo 19 principais doutrinas proféticas. Sinto-me honrado pelo fato de trazer de volta esse maravilhoso sistema de estudo, incluindo nele minhas notas textuais e artigos que oferecem explicações para as passagens proféticas. Grant Jeffrey, o autor dessa Bíblia de Estudos Proféticos. Então, aqui a palavra de Cláudio Rodrigues, editor da BV Books. Nós da BV Books nos empenhamos ao máximo para o lançamento da Bíblia Jeffrey de Estudo Profético, uma ferramenta de extrema importância para os nossos dias. Tenha certeza de que os livros de Apocalipse, Daniel e Joel, onde muitos os intitulam de difícil interpretação, serão, após a leitura dessa maravilhosa Bíblia, muito mais acessível ao entendimento profético e escatológico. Cláudio Rodrigues.
Também nós vemos aqui nessa luva algumas das ferramentas dessa Bíblia. Ela é na Bíblia BKJ 1611. Ela tem concordância, mapas, referências cruzadas, formato de dupla coluna, fita marca-página, que nós já podemos ver aqui duas fitas nesta Bíblia, uma azul e uma preta, pilcros, que são os parágrafos, subtítulos e introduções dos livros. Então vamos à apresentação dessa maravilha Bíblia de Jeffrey Stubbs. Então nós podemos aqui ver esta aqui em azul, mas também tem em dourado. Esse azul ficou muito bonito, eu gostei muito dessa cor aqui. Aqui em prata, é uma Bíblia grossa, uma Bíblia pesada. Uma Bíblia aí com bastante conteúdo. A capa dela é aquelas de imitação de couro, uma capa muito bem feita, uma capa um pouco mais rígida. Ó, os irmãos podem ver que ela é um pouco mais rígida que, por exemplo, da Bíblia PKJ Roman, que ela é tipo emborrachada, então ela é mais flexível. Então essa Bíblia aqui, a capa dela é um pouco mais, não é tão flexível, mas uma capa muito boa, que ajuda a preservar a Bíblia. Então ela aqui já começa nessa folha preta de cartolina, depois tem uma folha aqui, se você presentear ela, então é o que eu recebi, essa Bíblia da BV Books. Aqui nós já temos a capa dela, Bíblia Jeff de Estudos Proféticos, versão King James. Que é a ficha catalográfica. Essa aqui é a edição revisada de junho de 2018. Aqui nós temos o conteúdo dessa Bíblia. Então ela tem aqui introdução à Bíblia, introdução à profecia, conteúdos e artigos, mapas, quadros e ilustrações, explicação das legendas coloridas, assuntos proféticos, o Espírito Santo, salvação, bênçãos temporais, resumo completo da cadeia de referência e assunto, a epístola dedicada a BKJ, como usar as referências da coluna central, prefácio Bíblia Jeff de Estudos Proféticos e nota do editor. Nós vamos fazer nesse vídeo, os irmãos venham a compreender tudo isso aqui. Então temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no final da Bíblia, auxílio de estudo, conteúdos dos assuntos proféticos, índice de artigo e concordância. Aqui nós temos uma introdução que fala sobre os temas e assuntos proféticos. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses temas, sobre o tema profético que é dividido essa Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre salvação e as bênçãos temporais. Também nessa Bíblia tem essas características, nós vamos falar sobre cada um deles, então os irmãos fiquem ligados aí nesse vídeo. Será um vídeo aí que nós vamos explicar essa Bíblia por inteiro. Introdução à profecia, princípios da interpretação profética, entendendo a profecia bíblica e as duas abordagens, as linguagens da profecia, razão pela qual a profecia é vital, uma palavra de agradecimento. Aqui ele agradece a BV Books por ter lançado essa Bíblia na linguagem em português. Aqui nós temos o conteúdo dessa Bíblia. Então, a gente vai ver os artigos e a gente vai saber onde está. Vamos dizer aqui sobre o título, as 7 dispensações. Está em Gênesis, a página tal. Em Ezequiel, Satanás e os anjos decaídos. Aí tu vai lá, quer saber qual é o artigo. Em Ezequiel, na página 940. Então tem aqui todos os artigos. Aqui fala sobre os mapas, quadros e ilustrações. As legendas coloridas, o que significa essas legendas? O sistema de encadeamento de referências.
aqui os assuntos proféticos, os assuntos do Espírito Santo, onde se encontra, da salvação, das bênçãos temporais, que o resumo completo, muito completo. Olha quantas referências bíblicas. Nós já vamos entrar em cada um desses assuntos para os irmãos aprenderem a usar esta ferramenta maravilhosa. E aqui está uma epístola dedicatória da BKJ 1611. Os autores escreveram ao rei James, agradecendo por Deus ter usado ele para lançar essa tradução maravilhosa. Como usar as referências da coluna central, nós também vamos aprender. O prefácio da Bíblia Jeffrey de Estudos. Aqui o Jeffrey explica como ele tirou esses estudos de mais de 30 anos de estudo, onde ele estudou da sua vasta biblioteca sobre profecias e escatologias. Daqui, onde ele tirou da Bíblia de Estudo do reverendo James Gilchrist Lawson, a nova Bíblia de Estudo com referências marcadas. Então ele tirou essas referências onde diz aqui, ó, o reverendo catalogou cuidadosamente 31.102 versículos bíblicos em 4 legendas em cores: profecia em azul, salvação em vermelho, Espírito Santo em cinza, bênçãos temporais em verde. Que são essas marcações aqui, ó. Já vemos cinza, Espírito Santo. Verde, bênçãos temporais. Vermelho, salvação. E a verde aqui sobre as profecias. Mas nós também já vamos entrar nesse assunto. Então aqui, como ele diz, ele comprou essa Bíblia. Uma Bíblia teve início nos anos de 1900 o estudo. Ele comprou essa Bíblia e ele achou por bem usar esta referência do reverendo Lawson nesta Bíblia, junto com os seus estudos e as suas notas explicativas. Então, essa Bíblia ficou uma maravilha. E ele diz aqui que essa Bíblia tem 1.200 notas textuais, 71 doutrinas. Então, é muito conteúdo. Essa Bíblia de estudos proféticos, uma Bíblia que não existe no nosso mercado. Somente essa, com esse tema, com esse assunto, existe nos dias atuais a Bíblia Jeffrey de Estudo. Então, se você gosta desse tema, é essa Bíblia aqui que você deve ter na sua biblioteca. Então, a nota do editor Cláudio Rodrigues. Então ele fala aqui que 2020 nós sabemos a pandemia, o problema é que nós passamos, então eles adiantaram o lançamento desta Bíblia de estudos escatológicos para que a gente venha entender se nós estamos atualmente vivendo no tempo do fim, quais as profecias bíblicas que se cumpriram, quais estão para se cumprir. Os dias atuais é o cumprimento de alguma profecia. Então a gente tem que louvar a Deus pelo editor Cláudio Rodrigues e pela BV Books de ter trazido essa Bíblia nesses dias atuais para que a gente venha entender o que Deus tem a falar aos nossos corações sobre esse dia e se a gente venha entender se as profecias estão se cumprindo. Então a Bíblia chegou aí num momento muito bom em que a igreja precisa se firmar aí nas profecias bíblicas e na palavra de Deus. Então ele diz aqui que em agosto de 2020 lançaram a Bíblia textual com a sua base bíblicas em manuscritos de Qumran e de Nestle Aland, Septuaginta e tantas outras traduções. Então, 2 excelentes trabalhos bíblicos que servirão de ferramenta para os seus estudos. 2 dos melhores textos bíblicos da atualidade, a BKJ 1611, que é a tradução desta Bíblia, texto majoritário, e a Bíblia Textual dos Textos Críticos, um trabalho de 49 anos. Então,
Então, se você tem esta Bíblia com o texto majoritário, a BKJ 1611, e você também tem esta Bíblia, a Bíblia textual do Textos Críticos, que foi também lançada pela BV Books. Se você fizer o estudo com essas duas traduções, você vai ter aí tremendamente um estudo aprofundado nas Escrituras. Esta Bíblia aqui eu tenho vídeo no nosso canal, eu vou deixar aí na descrição e no final do vídeo para que você possa acompanhar e venha ver também essa tradução maravilhosa da Bíblia textual, de estudo contextual. Então, se você fizer um estudo das duas, você vai ter aí um aprofundamento nas Sagradas Escrituras. E se você tiver esta aqui também, a Bíblia Peshitta, também da BV Books, que eu vou lançar também um vídeo, ganhei de presente da minha esposa, a Bíblia Peshitta, que é outra tradução da BV Books, também a nossa parceira aqui do canal. Se você tiver essas três traduções aqui, você vai ter aí ferramentas maravilhosas para o seu estudo bíblico. Então aqui logo depois disso nós já temos o Antigo Testamento, nós temos aqui a introdução dos livros, aqui o símbolo da BKJ. A letra é uma letra muito confortável, uma letra muito boa de se ler, eu uso óculos, tudo, eu estou aqui de longe, eu estou enxergando perfeitamente a palavra de Deus. Aqui embaixo vem as notas de estudo. Aqui nós já vemos um dos estudos dos artigos, as 7 dispensações. Aqui nós temos os mapas, as notas de estudo. Então a Bíblia aí é bem completa, olha. Quantidade de estudos, de artigos. Então aonde a Bíblia tem esses 4 temas, essa Bíblia vai nos trazer. E no final desta Bíblia, nós temos o índice de artigos, as 7 dispensações, a página onde se encontram os pactos bíblicos, os aniversários bíblicos de Israel. E no final uma concordância da Bíblia BKJ. Então a gente vê que tem bastante quantidade de palavras. Deixa eu pegar aqui desde o começo para os irmãos venham ver. Então essa é a concordância, a quantidade da concordância. E aqui está o final dela. E outra coisa que eu quero trazer para os irmãos é a folha desta Bíblia. A gente vê quando a gente pega que ela é uma Bíblia com uma página bem mais grossa. Então por isso também do peso dela ser bem diferente, ó, é uma página grossa aqui, ó, mesmo ela não estando escrito nada, a gente quase não consegue ver do outro lado, ela não era como as outras Bíblias, aquelas folhas finas. Então aí, uma Bíblia aí de qualidade, que a BV Books nos presenteou esse ano de 2020. Vamos continuar agora estudando cada uma dessas ferramentas que essa Bíblia de estudo nos traz. Então a primeira ferramenta que nós vemos nesta Bíblia é as notas de estudo. Uma característica marcante nesta Bíblia são as quase 1.200 notas incluídas nas mesmas páginas dos versículos e capítulos sobre os quais oferece explicação. A maioria dessas notas ilumina as várias passagens das Escrituras, que tem uma significação profética especial.
Então nós temos aqui, logo no começo, aqui nós vemos as notas de estudo. Mais de 1.200 notas de estudo sobre esses 4 temas. Uma quantidade aí bem boa. Também as notas de estudo, ela tem uma letra também confortável para se estudar, não é uma letra muito pequena. Então estamos aí com as notas de estudo. Mil e 1.200 notas de estudo. Então, mais outra característica dessa Bíblia de estudo é os artigos. Uma outra característica importante dessa Bíblia de estudo é a inclusão de 30 artigos sobre vários tópicos relacionados à profecia bíblica. Esses artigos abordam tópicos proféticos tais como as dispensações bíblicas, os pactos bíblicos, o arrebatamento, a tribulação, a ressurreição, sinais da segunda vinda, o anticristo, Satanás, o milênio, o paraíso, o inferno e muitos outros tópicos importantes. Então nós podemos aqui já ver um dos artigos, as 7 dispensações. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino. Logo depois nós temos aqui os pactos bíblicos, o pacto edênico, o pacto adâmico, o pacto noético, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto palestínico, o pacto davídico e o novo pacto. Depois, no final da Bíblia, para ficar mais fácil você encontrar os artigos, nós temos aqui o índice dos artigos. As 7 dispensações, os pactos bíblicos, o aniversário bíblico de Israel, um profeta como Moisés, as profecias da primeira vinda de Cristo, Satanás e os anjos decaídos, a batalha de Gog e Magog, os 4 impérios mundiais, o anticristo, a visão dos 70 semanas de Daniel, a tribulação, inferno, sinais da segunda vinda, o estado intermediário, a ressurreição do corpo, o julgamento de Deus, o céu, coroas e galardões, o arrebatamento, razões para um arrebatamento pré-tribulação, as 7 cartas às igrejas, as 2 testemunhas, a batalha do Armagedon, as bodas do Cordeiro, o milênio, o julgamento do grande trono branco, um novo céu e uma nova terra e a nova Jerusalém. Outra característica que nós temos na Bíblia de Éfra é a introdução aos livros. Cada livro da Bíblia tem uma introdução particular que inclui uma descrição curta do autor, época da escrita e propósito do livro, um esboço do livro e uma seção que fornece informações históricas, teológicas e proféticas pertinentes ao livro. Então nós temos aqui já em Gênesis esta introdução ao livro. Autor, tema, data da escrita e esboço. Então é uma introdução curta sobre os livros. Outra característica que nós temos na Bíblia de Éfra é a introdução aos livros. Cada livro da Bíblia tem uma introdução particular que inclui uma descrição curta do autor, época da escrita e propósito do livro, um esboço do livro e uma seção que fornece informações históricas, teológicas e proféticas pertinentes ao livro. Então nós temos aqui já em Gênesis esta introdução ao livro. Autor, tema, data da escrita e esboço.
Então aí uma introdução curta sobre os livros. Então vamos a outra característica da Bíblia de Estudo com Temas Proféticos, que é o encadeamento de referências. O sistema de referências marcado em cores destaca 4 temas importantes na Escritura. Os versículos destacados em cores, juntamente com as letras coloridas nas margens que indicam os assuntos, ajudam o leitor na identificação do tema ou assunto de qualquer versículo ou passagem marcados em um instante. As referências das escrituras localizadas no pé de uma coluna indicam tanto a referência prévia quanto a referência próxima de um assunto. O resumo completo da cadeia de referências sobre os assuntos está na página 11. Oferece um recurso que mostra a listagem completa de todos os temas e assuntos marcados na Bíblia de Estudo. Essas referências ajudam o estudante da Bíblia a fazer um estudo minucioso, completo e objetivo de qualquer tema ou assunto marcado nesta Bíblia. Então é a própria Bíblia interpretando a Bíblia. Então é importante o estudante dessa Bíblia usar um encadeamento de referências. É onde a gente encontra ele aqui, ó, nas explicações das legendas. Então, todos os versículos sobre assuntos proféticos estão marcados em azul. Todos os versículos sobre o Espírito Santo estão marcados em cinza. Todos os versículos sobre salvação estão marcados em vermelho. Todos os versículos sobre a bênção temporal estão marcados em verde. Então aqui nós temos como funcionam os assuntos proféticos. Aqui está os versículos de assuntos proféticos em azul, o Espírito Santo em cinza, a salvação em vermelho e em verde as bênçãos temporais. E aqui nós temos um resumo completo de todos os versículos que estão citados pelas letras e pelos temas. Nós vamos aprender como usar essa ferramenta. Aqui nós vemos salvação e aqui nós já vemos em verde as bênçãos temporais. Então vamos aprender a usar essa ferramenta aqui das cadeias de referências sobre os assuntos marcados nesta Bíblia. Então vamos a esse versículo aqui. Números 14, versículo 21. Então aqui está em azul, uma parte também em vermelho, que fala sobre salvação, e uma parte em cinza, que também fala sobre o Espírito Santo. Então a gente vai ver 14, 21. Aqui ele fala sobre o milênio, a letra M. Então tem essas letrinhas aqui, H, L, P. Então nós vamos no M. Vamos primeiro para essa primeira aqui, ó, M. M dos assuntos proféticos, que ela é em azul. Então nós vamos no M. M é o reino milenar de Cristo. Então aqui tem várias referências. Essa referência primeira aqui é a primeira do Antigo Testamento, 14, 21, que eu li aqui, ó. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então tem um M aqui de milênio. Então ela é a primeira, aqui ó, M, ela é a primeira do Antigo Testamento. E o que tem embaixo é a primeira referência sobre milênio no Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versículo 2. Então ó, aqui ó, a gente pode ver que a primeira é Números 14, 21.
Essa aqui. E a última é Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Aí quando a gente lê esse versículo, a gente vai aqui na referência dela, M aqui, ó, do M, a gente procura aqui, tem essa setinha indicando para frente. Então, a próxima referência de milênio é Números 24, 17 ao 19. Então vamos para Números 24, 17 ao 19. Está aqui, ó. Olha a letrinha M aqui, ó, de milênio. Eu o verei, mas não agora, e eu contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um certo subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Então a letrinha M aqui, aí a gente vai em M, olha aqui. Então a setinha para trás, qual é a referência atrás? Foi aquela que nós lemos, 14, 21 de Números. E a próxima, qual é? Falando sobre milênio, tá? A setinha para frente aqui, ó. Essa para trás, que volta a anterior, Números 14, 21. E a seta para frente é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Então aí a gente vê as referências, é muito fácil de usar essas referências aqui, essas legendas coloridas e essas referências. Então aí a gente viu como é fácil usar através dessas setinhas e através dessas letras. E quando a gente vai na letra, vou mostrar para os irmãos aqui, ó, tem várias letras, conforme o assunto, se é assunto profético, se é o Espírito Santo, se é sobre salvação, bênção temporal. Então a gente vai na letrinha aqui, ó, a gente vai saber se o tema é sobre tempo, se é sobre o nascimento de Cristo, se é sobre a vinda de Cristo, o C, ó, o D é linhagem, o E é eventos, a F é a primeira ressurreição, e assim por diante, tipo aqui, ó, o que é a respeito do reconhecimento dos amigos do céu, S, dor e sofrimento, V, vitória, e W, a ressurreição dos ímpios. O Espírito Santo também, ó. A, pedindo e orando pelo Espírito, B, batismo, T, deidade, os dons, curar, H, o J, alegria, L, liderança, o Espírito Santo prometido, P, R, regeneração, santificação, o T, ensinamento, e W, o W é o que mesmo que eu nem li aqui, o W é deseja, salvação, H, inferno, L, ama, M, mansos, N, negligenciando, O, o Senhor é único, P, de perdoa, de perdão, de arrependimento, R, e T, testificando, bênçãos temporais também, com as letras aqui do lado. Aqui é a primeira do Antigo Testamento, a primeira referência, e a primeira do Novo Testamento. E aqui algumas referências, mas se você quiser saber mais, aí vem nessa daqui que é mais completa, que tem todos também aqui, ó, a letra K, que nem eu estava vendo milênio. Eu venho aqui no M, ó, milênio. Ó, aí aqui fala tudo sobre o milênio. Todas as referências sobre milênio, vida eterna, grande tribulação. Então é bem completa, bem fácil aqui de a gente usar essa ferramenta através dessas letras para encontrar rapidamente as referências bíblicas. Então, outra característica que nós podemos ver na Bíblia de Estudo com temas proféticos são o quadro. Os quadros, tem 15 quadros que fornecem uma rápida visão gráfica de vários assuntos e eventos, incluindo as dispensações, os pactos bíblicos, o arrebatamento, o milênio e uma possível sequência de eventos futuros. Então aqui já podemos ver aqui
no conteúdo aqui para a gente, no índice dos quadros, aqui ó, quadros, qual o livro que se encontra, o título desse quadro e a página onde se encontra. Então nós vemos aqui as 7 dispensações, os 8 pactos, o calendário hebreu e eventos selecionados, sacrifícios do Antigo Testamento, celebração do Velho Testamento e os dias sagrados, a visão de Daniel, os 4 tempos na história, o arrebatamento, período de tribulação, milênio, evangelho dos pensadores, a harmonia dos evangelhos, grandes descobertas arqueológicas, cartas de Paulo, o que Paulo pensava sobre a homossexualidade, quem é o homem de pecado que se diz Deus, luta mundana pelo poder, a carta de perguntas e respostas de Paulo, invasão de raptores do corpo de Cristo. Então vamos ver aqui um desses quadros. Aqui fala sobre o calendário hebreu e eventos selecionados. Outra ferramenta que essa Bíblia tem é a concordância. Uma concordância foi incluída no final da Bíblia de estudos proféticos para ajudá-lo a encontrar os versículos bíblicos mais rápida e facilmente. As palavras-chave em um versículo bíblico ajudarão no encontro de um versículo na qual você lembra uma palavra ou duas, mas não a localização. Então vamos lá para a concordância. Como eu já mostrei aqui, ela tem bastante palavras. Então aqui a gente pode ver a quantidade de palavras dessa concordância. E é uma concordância que é da própria Bíblia BKJ 1611. Então aí está a quantidade de páginas que é usada nesta concordância. Outra característica que nós vimos nesta Bíblia de estudo são as ilustrações. Essa Bíblia também inclui 4 ilustrações detalhadas. 3 delas retratam o Templo de Salomão, Ezequiel e Zorobabel, enquanto que uma outra ilustra os 4 impérios mundiais gentios descritos no livro de Daniel. Então vamos aqui às ilustrações. Como eu disse, tem o livro, tem o título e a página. Reis, Ezequiel, Lucas, Mateus. O título: O Templo de Salomão, página 412. O Templo de Ezequiel, os 4 impérios mundiais gentios, os templos de Zorobabel, peixe de 1600 anos e um guia médico para a crucificação de Jesus. Vamos dar uma olhada nessa ilustração sobre o guia médico para a crucificação de Jesus. Então nós temos aqui, ilustrado por Mayo Clinic, então a ilustração, as ferramentas que foram usadas na crucificação de Jesus, a surra, como acontecia, segundo tópico, a caminhada do homem morto. E aqui é a continuação. Pregado, como era pregado. O sopro de vida. E o quinto, o furado. Então essa ilustração maravilhosa que contém nessa Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Então, outra característica que nós vemos nessa Bíblia é assuntos e artigos, um índice de assuntos que localiza outras referências às pessoas, lugares, eventos e tópicos mencionados na nota de estudo bíblico, nas introduções aos livros e artigos, e também a harmonia dos evangelhos. Essa Bíblia contém uma harmonia dos evangelhos como uma ferramenta adicional ao estudo dos evangelhos e da vida de Cristo. Nós podemos ver esse quadro aqui sobre a harmonia dos evangelhos. Então, uma prévia de quem é Jesus, o propósito de Lucas ao escrever o evangelho. Aí aonde fala sobre a vida de Jesus aqui, ó.
Está sobre o Evangelho inteiro, as passagens, o ministério de Cristo dentro e volta da Pérea, o ministério de Cristo na Judeia. E aqui fala onde que se encontra essa passagem em Mateus, onde se encontra em Marcos, onde se encontra em Lucas e onde se encontra em João. Crucificação, sepultamento, ressurreição. Então é um quadro que vem nos auxiliar no estudo dos evangelhos.